O Internacional entrou numa semana decisiva a respeito de seus reforços, enquanto lá no velho continente o presidente Alessandro Barcelos tem uma série de reuniões para trazer qualidade para o time do Mano Menezes. Aqui no Rio Grande do Sul, o técnico colorado fala que não há ninguém jogando mais que o Internacional no estadual. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e aproveitar esse domingão também com a família, com quem a gente gosta. Tá um solaço lá fora. A gente vai falar do Inter, vai ficar trabalhando aqui algumas informações, mas também vai curtir, né? Porque todo mundo é filho de Deus. Aproveita, cara, aproveita demais com quem tu gosta, com tua família, namorada, filhos, sobrinhos, enfim, cara, com todo mundo que tu tem aqui, ó, no lado esquerdo do peito, né, no coração, beleza? Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu gosto de lembrar a galera, a vida não é só trabalhar, a vida não é só correria e suor de testa, né, suor na calva, e principalmente eu, né, que tem uma calvinha considerável aqui, mas a vida não é só isso, a vida também pode ser importante em termos de curtição, em termos de aproveitar com quem a gente gosta, beleza? Eu quero falar contigo aqui sobre uma semana importantíssima do Internacional, porque o presidente Alessandro Barcelos está na Europa e vai fazer uma série de reuniões para trazer no mínimo 2 de 3 possibilidades de reforços. Vamos dizer assim, 2 contratações de 3 que o Inter está ali se organizando para então entregar para o Mano Menezes e reforçar o seu time, principalmente para a Libertadores. Tem possibilidade de gauchão? Tem. A gente vai falar sobre isso, então fica comigo até o finalzinho do vídeo, mas antes não te esquece que a KTO é a minha parceira aqui e tu pode, cara, fazer o seguinte, ó, ganhar um dinheirinho bem bom, tá? Com a conta do sueco. É assim, ó, o cupom Ernest te dá 20% de free bet. 20% de free bet no teu primeiro depósito. Então, foi lá, botou 100 pila, vai ganhar mais 20. E aí, a partir desse free bet, tu consegue transformar em dinheiro real. Vai lá, kto.com, faz teu cadastro e usa o cupom Ernest pra gente pegar e continuar trocando uma ideia aqui, aprendendo como é que funciona as odds e até botando uns pila no bolso, tá? Vamos lá. Gente, assim, ó, vamos falar um pouquinho primeiro do jogo. O Internacional que venceu, claro, lá em Pelotas, o Brasil, na 7ª rodada do Campeonato Gaúcho, mas não convenceu. O Inter não joga bem, encontra um gol num pênalti, que na minha avaliação houve sim, né? O Moledo é puxado pelo zagueiro do Brasil, mas ao mesmo tempo a atuação, a performance não foi boa. E aí eu acho que a gente pode falar de vários jogadores, talvez assim, de individualidades, porque eu penso o seguinte, a individualidade, quando tá boa, faz com que o grupo se melhore em si mesmo, o grupo como um todo, e aí o grupo como um todo, bem, aí as individualidades aí se sobressaem. Por exemplo, Pedro Henrique tá jogando demais, só que não conseguiu fazer tudo sozinho nesse jogo. Fez seu gol, fez de pênalti, óbvio, mas com o Pedro Henrique mesmo jogando demais, faltou os companheiros, né? Eu acho que faltou Maurício, faltou Alan Patrick, o Johnny estava muito abaixo, até o Bustos, que tem uma espécie de regularidade, né? Se tu for olhar, na maioria dos jogos foi bem abaixo. O René foi abaixo, Moledo foi abaixo, tanto que o Mano já diz que bem possível que o Gabriel Mercado vai voltar agora na quinta-feira contra o São José no Beira-Rio. Então, assim, o Kehler jogou bem, eu acho que o Kehler jogou bem, ainda que tenha falhado em alguns momentos de batendo roupa, no primeiro tempo principalmente, mas fez 2 defesas importantíssimas também no segundo tempo, num momento do jogo em que o Brasil estava atacando muito pelo lado direito, né, as costas do René, aproveitando aquele momento de instabilidade defensiva do Internacional. Então eu acho o seguinte, a gente tem que fazer o Inter voltar a ser aquele Inter do final do Brasileirão do ano passado. E aí o Mano vai ter que pegar e vai ter que fazer alguma coisa para isso. Falta qualidade? Não sei, porque principalmente os jogadores que saíram não eram reservas. O time titular era basicamente esse. O time titular não tinha, tirando o alemão, que era a referência e não o Pedro Henrique, o time titular é praticamente o mesmo. Então tem alguma coisa errada aí.
O Mano, principalmente, falou que não há ninguém jogando mais que o Inter. Eu não sei se ele quer dizer que o Inter está jogando muito bem. Eu entendi que, na verdade, ele está fazendo uma corneta no Grêmio. E não bem uma corneta, mas uma avaliação em cima de que o Grêmio tem 100% de aproveitamento, ok, mas não está jogando mais que o Inter. O Grêmio também está em construção. Ele tentou dizer que ainda falta achar a melhor forma de jogar. Ele mantém um modelo, mas ao mesmo tempo falta encontrar aquele Inter do ano passado. Ele está dizendo que quando ele fala, na minha visão, que não há ninguém jogando melhor que o Inter, ele só está querendo simplesmente dizer o seguinte: o outro time lá, que é o rival, ele está só com aproveitamento melhor. Mas em termos de performance, e ele fala sobre isso, inclusive, né? Ele fala sobre isso, inclusive. Se a gente falar de performance, não tem ninguém melhor jogando mais que o Internacional. Tu concorda com isso? Tu concorda? Vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Bota aqui nos comentários. Vamos fazer uma grande comunidade. Vamos trocar como se fosse um chat aqui nos comentários. Então, troca uma ideia comigo e a gente vai falando ao longo desse domingão, beleza? Eu quero falar com vocês agora sobre os negócios do Inter. O Inter tem Luiz Adriano. O Inter tem Arangues, o Inter tem Ener Valencia e lá muito como um plano B, o Internacional tem também o Luiz Muriel. Eu quero falar o seguinte, o presidente Alessandro Barcelos, ele está na Alemanha. Ele está na Alemanha. Inclusive, com a informação do Lucas Colar, a gente chegou até o contato de que ele viu, que ele assistiu o Bayer Leverkusen vencer o Hoffenheim por 3-1, agora nesse final de semana, pelo campeonato alemão. Ele vai fechar com o Arangues, ele vai conversar com o Bayer para o Bayer liberar o chileno antes do tempo de contrato. Vai pagar? Bom, daí é uma questão, né? Já falamos sobre isso, inclusive, aqui. O Paulinho, quando saiu do Bayer, custou 300 mil euros. Não tem nem como destacar uma questão assim, ó. É impossível não destacar que o advogado do clube está lá. Então, é para fazer questão de contrato, é para já alinhar tudo certinho com os jogadores, deixar já tudo pronto. Assim, muito como exemplo, por exemplo, em 2020, que houve a mesma coisa. O Arangues quase veio para o Beira-Rio e tinha, inclusive, o advogado do clube falando com o Arangues também, já com o contrato na mão, minuta pronta. Deve estar basicamente Ctrl-C, Ctrl-V, né? Pegaram aquele contrato de lá e botaram agora. Mas assim, também tem a questão do Luiz Adriano. Tem que pegar e aproveitar também essa viagem da Europa. Eles vão aproveitar lá que estão no velho continente para fazer o seguinte. Vamos lá na Turquia, vamos conversar com os representantes do Antalyaspor para pegar e liberar o Luiz Adriano. O Inter sabe que o Antalyaspor deve dinheiro pro Luiz Adriano, sabe que não tem como pagar, eles vão tentar parcelar, eles vão tentar fazer um pedala, e aí o que o Inter vai se aproveitar disso? Ó, eu assumo essa parte aqui, então, um valor X, o Luiz Adriano abre mão também de alguma partezinha e o Inter, então, traz o jogador para ser inscrito ainda no dia 24. O Arangues, vale lembrar, não joga desde outubro, então esqueçam o Arangues para o Campeonato Gaúcho. O Arangues é um reforço para Libertadores. O Arangues dificilmente jogaria no Campeonato Gaúcho, porque ele está sem jogar desde outubro, ele tem que fazer uma pré-temporada, ele tem que fazer um reforço muscular por uma série de questões que ele também tem. Eu já trouxe para vocês em outro momento aqui no vídeo, tá aqui em cima, depois dá uma olhada. Então, o Luiz Adriano é outro que aí o Inter vai aproveitar essa viagem para liberar ele da Turquia e poder chegar aqui até o dia 24 e ser inscrito no Campeonato Gaúcho. Aparece no vídeo da CBF, vai para o Campeonato Gaúcho também. Grande questão, Ener Valencia. Esse é outro jogador para Libertadores. Não tenho esperança de que ele vai conseguir jogar o gauchão. É uma tentativa que o Inter está fazendo também de liberação do jogador antes do meio do ano, que é a finalização do seu contrato, tá? junto ao Fenerbahçe também da Turquia. Ou seja, se vocês forem olhar, tem a viagem do Alessandro Barcelos está bem ligada, né? Vai ali na Alemanha, vai Turquia, fecha com o Luiz Adriano, depois fecha com o Ener Valencia e assim vai nas tentativas com as reuniões. O Ener Valencia tem um contrato até o meio do ano
não vai ficar no Fenerbahçe, já se sabe que não vai ficar, e o Internacional vai tentar então seduzir o jogador de que o projeto vale a pena, que a Libertadores é importante, que tem uma série de questões aí que o Internacional pode dar ao Ener Valencia. Obviamente salário bem considerável, na casa do 1 milhão, porque é um jogador de Copa do Mundo, é um jogador camisa 9 que vem se destacando demais lá na Turquia. Nos últimos 30 jogos participou de 27 gols, sendo 23 ele fez e mais 4 assistências. Então é um jogador que neste momento está em evidência, principalmente também pela Copa do Mundo, né? Fez uma baita numa Copa do Mundo, foi destaque lá da Copa do Mundo no Catar. Então não vai ser tão fácil assim. É uma tentativa que o Inter está, vamos dizer, otimista, tá? Para então reforçar o time do Mano Menezes. E aí tem a questão Cuéllar. Tem a questão Cuéllar, que é outro que o Internacional também tenta a liberação mais cedo do Al Hilal. E até me disseram o seguinte, eu tinha uma leitura de que com ele sendo vice-campeão do mundo, FIFA, né, da Copa de Clubes, ele teria de repente até uma dificuldade de sair de lá, por conta justamente do destaque, né, na competição. Jogou demais o Cuéllar, mas já me disseram muito pelo contrário, pelos serviços prestados e uma conversa com o Sheik lá teria uma possibilidade de liberação mais cedo e ele também então chegaria para a Libertadores. Vale lembrar, existe o período de inscrição do Campeonato Gaúcho, que é até o dia 24 agora de fevereiro, mas a janela do Brasil ela está aberta até o final, até o início de abril. 5 de abril, 4 de abril, um dos 2 dias, se não me falha a memória. Então, tem 2 momentos. O momento para inscrever na Libertadores e para estar no bid da CBF. Vale lembrar, o Inter deve estrear na Libertadores ali entre o dia 5, dia 6, dia 7 de abril também. Então, os jogadores estariam aptos para jogar a Libertadores. Cuéllar, Ener Valencia, Luiz Adriano, Charles Arangues, esses jogadores como um todo. Luiz Muriel é um plano B caso o Ener Valencia não role. Essa é a grande informação. Essas são basicamente, vamos dizer, se eu puder falar, um emaranhado, tá? Do que o Internacional tem ainda nessa semana, importantíssima em relação a reforços, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te agradecer demais e vou te pedir mais uma vez, te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like que ajuda demais no conteúdo e também vamos conversando ao longo de todo o dia aqui nos comentários, beleza? O que tu pensa dessas contratações aí? O que tu pensa do que o Mano Menezes falou após o jogo lá em Pelotas? Vamos trocar, vamos conversar muito porque sempre é bom aprender aqui com vocês, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau!